Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo. Falei que poderia voltar hoje e voltei aqui, né? Já que o jogo é só 11 horas da noite, então dá pra gente trazer mais um conteúdo aqui pra vocês, trazendo informações a respeito do nosso Botafogo. Se você estiver vendo esse conteúdo aqui antes das 16 horas, meu bate-papo será ao vivo hoje no Resenha com o TF. Estou aqui no Citar América, onde que é o estúdio do Seu Pod, que eu faço as gravações do Resenha com o TF. E hoje eu vou bater um papo daqui a pouco com o Marcelo Correge. O link do Resenha está aqui embaixo na nossa descrição, então entrem lá no Resenha para vocês poderem acompanhar mais um bate-papo bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Galera, abre aqui o nosso feed falando da notícia da manhã de hoje, do falecimento do ex-presidente do Botafogo, Maurício Assunção, que comandou o nosso clube entre 2009 e 2014. Saiu de uma maneira muito conturbada. Infelizmente, faleceu hoje de um linfoma, né, que ele vinha lutando há algum tempo e não resistiu e acabou falecendo na manhã de hoje e será enterrado amanhã. O Botafogo, inclusive, decretou luto oficial de 3 dias, ofereceu a sede do clube para que houvesse lá em General Severiano, né, a cerimônia de velório, mas parece que não será lá, será em outro lugar pela manhã de amanhã, o sepultamento e o velório do ex-presidente do Botafogo. Conturbado, Maurício Assunção, você vê várias críticas a ele, né, por tudo que aconteceu. Uma das entrevistas mais emblemáticas aqui do canal do TF, talvez a primeira emblemática, foi com Maurício Assunção em 2019, quando falamos por mais de 3 horas sobre o que aconteceu, sobre as acusações que ele teve quando foi presidente do Botafogo. Ele chegou a me conceder essa entrevista e bastante histórica. Quem nunca viu, assista. Está aqui no canal, só vocês colocarem Maurício Assunção, canal do TF, vocês terão esse papo. E assisto, né? Faleceu, teve seus pontos positivos, pontos negativos na passagem do clube, mas eu acho que nesse momento tem que desejar para a família dele paz, para ele que ele tenha uma boa passagem, que descanse ao lado de Deus. Eu sou totalmente contrário àquelas pessoas que desejam o pior para alguém que morreu. Vi alguns comentários que são comentários para mim que são bem tristes, né, sobre isso, e não acho que ninguém cresce, ninguém se engrandece quando você deseja o mal para uma outra pessoa, e na minha opinião ninguém tem que desejar isso, né? Mais que uma doença tão triste, só quem perdeu um parente com essa doença. Eu perdi um pai com câncer, eu sei muito bem o que é, o quanto a família sofre, quanto a pessoa sofre. Então desejo aqui o Maurício Assunção, que deixou um filho, né, que o filho dele ele esteja ao lado de Deus, que fique ali, né, segurando a mão de Deus nesse momento. E é isso que a gente pode desejar para o filho do Maurício Assunção, e que a gente tenha um pouquinho de empatia nesse momento. Eu acho que empatia nessa hora, por mais críticas que a gente possa fazer à gestão Maurício Assunção, mas agora a gente tem que pensar em quem fica, no filho dele, e também eu acho que a gente não ganha nada proferindo palavras pesadas para uma pessoa que não está mais entre nós. Ficam as críticas, sim, pela administração, que ele poderia ter feito diferente, isso sim é uma avaliação, mas em relação a desejar as coisas ruins, eu acho que quem tem bom coração não faria isso, porque eu acredito muito na lei do retorno, quando a gente profere coisas ruins contra qualquer um. Então fica aqui esse recado e fica aqui meus pêsames para a família do ex-presidente Maurício Assunção. Então é isso, né, gente? Hoje às 23 horas teremos o jogo, né, Botafogo e LDU. Como o clube está em luto, possivelmente nós tenhamos ali um minuto de silêncio, né, possivelmente para o jogo de sábado também contra a equipe do Fortaleza, tenhamos isso. Então fica aqui essa mensagem para o filho do Maurício Assunção, que Deus o abençoe nesse momento. Galera, outra informação, e essa saindo até para um lado interessante, né? Botafogo, que não tinha nenhum ex-jogador com história no clube trabalhando na TV como comentarista, agora temos um, né? Dodô, que já havia comentado Botafogo... foi Botafogo e Brasiliense, se eu não me engano, pela Paramount, se eu não me engano, foi Botafogo e Brasiliense que ele comentou. Se eu estiver equivocado, vocês falem aqui embaixo, mas acho que foi Botafogo e Brasiliense, foi bastante elogiado, e ele foi contratado pelo Grupo Globo para ser comentarista. E espero
que ele seja colocado em boas partidas do Botafogo, né? Que ele trabalhe em algumas partidas do nosso clube, porque a gente sempre vê comentaristas com ligações em algumas outras instituições trabalhando em jogos. E o Dodô, ele tem essa ligação histórica com o Botafogo, é um ex-jogador do nosso clube, tem uma história marcante, quase 100 gols vestindo a camisa do Botafogo. Ele foi contratado pelo Grupo Globo, então ele agora faz parte da equipe ali da Sport TV, Rede Globo. Ontem participou do programa Boleiragem, né, com o Roger Flores e com o Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro também é um ex-jogador do Botafogo, mas não tem tanta ligação, apesar de ter encerrado a carreira vestindo a nossa camisa, mas não passou longe de ser um ídolo, foi apenas um ex-jogador que vestiu a nossa camisa, mas a situação do Dodô é bem diferente, foi um grande ídolo que nós tivemos, né, e um jogador, na minha opinião, tecnicamente o melhor centroavante que eu vi vestindo a nossa camisa, por mais que o Túlio TF, sim, o Túlio era mais matador, o cara que fazia gols de qualquer maneira, mas o Dodô, ele era diferente, até mesmo na maneira de se portar dentro de campo, tecnicamente era diferenciado demais. Quem não viu, perdeu muito. E agora, que ele trabalhe bem, que ele consiga desempenhar bem esse trabalho, né, de comentarista, e que ele trabalhe em jogos importantes para o nosso Botafogo, que o Dodô ele seja feliz nessa sua nova área, né, na sua área de atuação. Ele é bom comentarista, vi alguns jogos dele no Campeonato Paulista, entende de futebol, é um cara que tem uma boa eloquência vocal, então é um cara que tem conteúdo, tem bom conteúdo, o Ricardo Lucas. E para encerrar, hoje o meu amigo JP Fragoso, que é setorista do Botafogo pelo jornal O Globo, fez mais uma matéria falando dessa situação, né, do Conselho Fiscal do Botafogo a respeito da SAF, de não ter aprovado as contas e das ressalvas que foram feitas em relação à SAF, né, colocando alguns pontos, né, de que o John Textor ele se colocou como CEO do Botafogo, o Botafogo Social ele fala sobre os 240 milhões de prejuízo que o Botafogo teve, sendo que esse número não era aceitável. Coloca também a situação do lucro dos shows, que é importante que o clube social ganhe isso também. Então, vários fatores que foram colocados na matéria. O John Textor foi procurado, ele que estará chegando no Brasil na quinta-feira. Ele colocou que irá conversar com os membros do Conselho Fiscal, questionou por que não entrar em contato com ele. Ele disse que é a situação dele ter se colocado como CEO, né? Algo que aconteceu, essa nomeação em janeiro. Isso foi um equívoco que também já foi arrumado, mas ele colocou também que gastou muito mais do que 150 milhões de reais no Botafogo no ano passado, que era o valor inicialmente colocado para ele ter, né, no clube em relação a todos os ajustes. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu falo aqui no canal há tempos e muita gente concorda com essa minha análise. Como o resultado de campo está maravilhoso, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, líder da Copa Sul-Americana, infelizmente caímos na Copa do Brasil, mas caímos de pé, jogando bem contra o Atlético Paranaense, e os resultados são bons, o torcedor, ele tá, não tá prestando muita atenção nesses bastidores, né? Tá deixando os bastidores para as pessoas que têm que trabalhar em relação a ele. Eu vou dar a minha opinião, eu não entendo muito, mas eu quero que as coisas sejam bem feitas, tanto do lado do Botafogo quanto do lado da SAF. Eu também não quero que os abutres do passado queiram atrapalhar o futuro do Botafogo, né? Esse é meu pensamento sobre isso. Mas os resultados de campo, né, eles sempre deixam com que todas as análises sejam feitas de uma maneira pendente para um lado ou pendente para o outro. Se o Botafogo tivesse com um resultado ruim dentro de campo, se fosse a época do Campeonato Carioca e esses problemas estivessem aparecendo, essas reclamações, esse debate, né, de hoje das duas partes, com certeza boa parte da torcida estaria nas redes sociais xingando o John Textor, Como hoje é o contrário, você está tendo boa parte da torcida questionando os conselheiros. Então, o resultado de campo ele direciona todas as críticas e análises positivas por causa do que acontece nas quatro linhas. E sempre será assim com o futebol. A gente vê pelo Vasco, né, os problemas que estão acontecendo no nosso rival, eles estão dimensionados ao triplo, ao quádruplo pelos resultados de dentro de campo.
há 2, 3 meses, nós tínhamos aí sim, na época do Campeonato Carioca, o Vasco sendo tratado como a melhor SAF do Brasil, porque gastou 100 milhões de reais em investimentos. Hoje, está todo mundo sendo xingado, questionado dentro do Cruz Maltino, porque o resultado de campo é ruim. O torcedor, no geral, é assim. Ele olha o resultado de campo. Se o resultado de campo estiver bom, aconteça o que acontecer fora, está tudo bem. Não estou falando que está errado na SAF, estou falando que as críticas e até a maneira que o torcedor age em relação a qualquer coisa, pelo que é feito dentro de campo, tudo é direcionado para críticas e elogios. Durcésio é um grande exemplo disso. Em 2021, até o Chamusca sair, ele era tratado como péssimo presidente, marionete do Montenegro. O Chamusca saiu, entrou o Anderson, as coisas começaram a funcionar, o Durcésio virou o melhor presidente da história. Resultado de campo, porque o Botafogo subiu, virou SAF, etc, etc, etc. Sendo que os trabalhos feitos pelo Durcésio nos bastidores já estavam sendo feitos desde lá de trás. Mas tudo só começou a chamar a atenção do torcedor, porque os resultados das 4 linhas começaram a aparecer. É isso, vamos esperar isso, vamos esperar a vinda do John Textor aqui no Brasil, para que isso seja resolvido, que nunca é bom você ter essas brigas entre a galera do social e também o pessoal do futebol, que é o futebol, né? No caso, o John Textor, ele é responsável pela SAF do Botafogo, porque quem sai perdendo é o nosso clube, e vamos tomara que tenhamos ali um denominador comum sobre todos esses pontos. Eu não acredito que as contas sejam reprovadas pelos conselheiros, eu não acredito, mas que esses problemas parem, né? Porque é muito ruim ver o Botafogo como manchete negativa em relação a outros fatores. Tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, gente, fiquem com Deus aí.